Vamos para o professor José. Lula irá reverter a entrega da mineradora para os Estados Unidos. Vamos ver aqui o nosso querido professor José. Bora. Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de feriado de dia 21 de abril, dia de Tiradentes, um dia que, como eu comentei com vocês mais cedo, é um dia muito importante para a história do nosso país que todos nós deveríamos cultuar com muito patriotismo, porque Tiradentes inspirou a luta pela liberdade do nosso país, da nossa pátria, para que nós tivéssemos uma independência e uma soberania, que foi conquistada muito tempo depois. E hoje sofre uma série de ataques, como nós assistimos, com esses discípulos, não de Tiradentes, mas do traidor da pátria. Talvez o primeiro traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis, pelo menos aquele que ficou mais evidenciado. Hoje, os seus discípulos, que estão ali ao redor e juntos com o clã Bolsonaro, querem entregar o nosso país, querem entregar as nossas riquezas. E aí, gente, tem uma situação que movimentou muito as redes sociais nesses últimos dias, aliás, de ontem para hoje, para ser exato, né? Que é uma transação que está em curso ainda, não foi totalmente finalizada, para a entrega dos nossos minerais raros, das nossas terras raras, para uma empresa norte-americana. Isso criou aí uma série de inquietações. Mas eu quero trazer aqui para vocês notícias muito importantes e muito positivas. Quem estava pensando que essa história já estava resolvida, pode ir tirando o cavalinho da chuva, né? Provavelmente a gente teria ali, numa cerimônia de entrega, o senhor Tarcísio, né, se ele pudesse, dando marteladinhas ali para entregar o patrimônio brasileiro, o senhor Javier Milei junto. Obrigado, aqui, Ezio. porque o Javier Milei conseguiu, pelo menos no papel, já entregar uma série de minerais críticos, de terras raras, da soberania da Argentina como lacaio, como uma pessoa imprestável para o povo argentino, como ele está demonstrando ser, né? Os seus colegas aqui no Brasil estão querendo ir pelo mesmo caminho, mas esse ano nós teremos eleições no Brasil e as eleições, certamente, diante disso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, podem conferir ao presidente Lula uma vitória no primeiro turno. Eu vou conversar com vocês, trazer essa notícia muito importante, notícia muito positiva nesse dia importante também, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque são formas de você ajudar a gente a dar uma driblada aqui nos algoritmos que não estão de brincadeira, não. Essa gente das Big Techs, eles estão fazendo de tudo para atrapalhar o avanço do processo civilizatório aqui no Brasil. Afinal de contas, eles estão mancomunados com essa ideia da extrema-direita de transformar o nosso país numa grande colônia deles, né? Bom, não esqueça nunca de dar o seu joinha nos nossos vídeos, mandar o seu comentário também, e se puder, prestigie nosso clube de membros e o nosso canal de cortes. Eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje mais cedo, eu comentei com vocês essa coluna infame do UOL, que tenta, de alguma maneira, coluna assinada por Alexandre Borges, que tenta, de alguma maneira, Alexandre Borges, um bolsonarista, a luta de Tiradentes com o comportamento de traidores da pátria. Ele escreveu o texto, né? Tiradentes foi um influenciador extremista. Mas é um negócio tão tacanho, tão bizarro, tão ofensivo, né? É pena que a gente não tem nenhum descendente de Tiradentes para, enfim, escrever alguma coisa, para contestar esse tipo de aberração da interpretação da história do nosso país, porque ele está associando golpistas, traidores da pátria, àquilo que Tiradentes quis fazer com o nosso país. Eu achei tão infame que e muitas pessoas mandaram comentários aqui para o nosso portal, né? Se solidarizando com essa minha indignação, com esse tipo de interpretação pústula, se é que a gente pode dizer isso, desse senhor Alexandre Borges do UOL, né? Bom, enfim. Daí o seguinte, nós vimos há um tempo atrás, alguns meses atrás, o presidente Lula participando do fórum da CELAC, que reúne países da América Latina e África. E o presidente Lula, em dado momento, ele conclamou a todos os líderes desses países a não se comportarem como administradores de colônias, apenas deixando com que os seus países se convertam em ambientes para exploração
de minerais, de commodities, como a gente fala hoje, né? Commodities das suas terras, das suas riquezas. E o presidente Lula, portanto, ele fez um pronunciamento muito forte. E aí, depois da gente ter assistido esse pronunciamento do presidente Lula, a gente se deparar com uma notícia que o Brasil está entregando, né, uma parte, aliás, a primeira empresa que cuida de terras raras, para o controle de uma empresa norte-americana, financiada com dinheiro dos Estados Unidos, obviamente com os dedos, né, as mãos de Donald Trump e da sua gangue toda, fica complicado, né? Depois de a gente ter assistido isso aqui. Mas vou trazer notícias para vocês na sequência. Vamos ver o que o presidente Lula estava falando? Vamos lá. Todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chantelé da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Como é que é? O Emerson falou aqui, um apresentador nos Estados Unidos entrevistando o CEO da Serra Verde pediu para ele repetir a operação. Incrédulo, Ronaldo Caiado é uma lixeira completa. Ézio Cordeiro mandou pra gente, ajuda aí, pessoal, o canal progressista como esse precisa muito da nossa ajuda. Muito obrigado, meu querido. 136, agora 116 é o que falta. E um membrinho só, gente, falta pouco. Falta pouco e nós fecha aqui a meta. Ficamos na tranquilidade. Sobretudo quem nunca mandou aqui uma ajuda pra gente, aproveita, a chance é agora. A gente vai diversificando, conversando com cada vez mais muitos de vocês. Vocês participam do canal, interferem na nossa programação, ajudam e também a gente acolhe as falas de vocês aqui conosco, queridos e queridas. Vamos lá, todo mundo ajudando um pouquinho. Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Então, meu amigo, minha amiga, esse pronunciamento do presidente Lula, nós chegamos a colocar, inclusive, esse trecho da fala dele no portal do José da época. E daí, todo mundo ficou chocado quando a gente viu, no dia 20, ontem, né, esse tipo de notícia aqui que foi reverberada em todos os veículos de comunicação, né? Teve muita matéria sobre isso aqui. Que empresa dos Estados Unidos anuncia compra de mineradora brasileira de terras raras. A transação ocorre em meio ao esforço americano para reduzir a dependência da China nesse mercado. O valor da operação deve chegar a 2 bilhões 800 milhões de dólares. E nós vimos o Flávio Rachadinha, eu já mostrei para vocês mais cedo que os escândalos da Rachadinha vão ser todos ressuscitados, né? Vão ser todos devidamente mostrados para a sociedade, pelo menos por nós aqui nas redes sociais. Né? Bem, o Flávio Rachadinha, ele fez uma promessa para os presentes nesse encontro da extrema-direita lá nos Estados Unidos, que vai deixar o Brasil, vai entregar, vai priorizar tudo para os Estados Unidos, para o governo de Trump, se Trump ainda estiver no poder, né? Para que os norte-americanos se deem muito bem. Afinal de contas, né, qual é o lema dessa gente, né? Do MAGA,
Make America Great Again. Vamos fazer a América grande novamente. Então, para se fazer a América grande novamente, porque ela está totalmente esfacelada internamente, está depauperada, os cidadãos norte-americanos estão ficando cada vez mais pobres, mais neuróticos, mais doentes, mais sugados, enquanto as elites norte-americanas estão ficando cada vez mais ricas. Enfim, os lacaios aqui do lado de cá, os lacaios do clã Bolsonaro, eles querem ajudar o Trump a ficar mais rico, a turma do Trump ficar mais rica, nem que isso sacrifique o povo brasileiro. Então, nós vimos essa notícia, a notícia foi muito chocante e perturbadora. Ficou todo mundo assim, mas como é que pode isso? As terras raras hoje são o diamante do mundo, o ouro do mundo. Como é que pode agora uma empresa norte-americana, nisso tudo que a gente está vendo acontecendo no mundo, eles exercendo imperialismo absolutamente gangsteriano, e a gente vê o nosso país, que tem a única empresa que está cuidando de terras raras, entregando terras raras para os Estados Unidos? Aí não dá, né? Só que hoje a gente está começando a ter repercussões dessa história. O Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, ele já tinha falado sobre esse tema quando o Goiás tentou já atravessar o samba, tentou entregar o que tem lá em Goiás para o governo norte-americano, ou para a empresa norte-americana. Silveira critica acordo mineral Estados Unidos-Goiás e fala em risco à soberania. O Lula tinha falado disso também, que o Goiás não tem competência para cuidar de terras ou de bens da União, né? Então, o Lula já tinha dado o pensamento dele sobre essa história. O ministro afirma que minerais são bens da União, critica a atuação isolada de estados e alerta para riscos à soberania e ao compartilhamento de dados geológicos estratégicos. Aqui está a foto do Alexandre Silveira com o Lula, né? E hoje, para a alegria de todos nós, daí vem a notícia importante, o Alexandre Silveira já concedeu uma entrevista para o portal 247 e disse o seguinte: governo Lula reage e prepara política para barrar a entrega de minerais estratégicos. Alexandre Silveira diz que proposta será apresentada ao presidente e prevê controle estatal sobre ativos como terras raras. Então, aqui a fonte é o 247, obviamente a matéria é um furo, né? Porque pegou aqui antes de qualquer outro veículo essa informação, e o Alexandre Silveira está dizendo o seguinte na entrevista, né? Em meio à polêmica sobre a venda da mineradora Serra Verde a uma empresa dos Estados Unidos, o governo do presidente Lula se movimenta para reforçar o controle nacional sobre recursos estratégicos. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, afirmou ao Brasil 247 que apresentará nessa quarta-feira, amanhã, né, a Política Nacional de Terras Raras ao presidente. A iniciativa surge no contexto da crescente preocupação com a soberania nacional após a negociação de um ativo considerado estratégico para a indústria de alta tecnologia e transição energética. A mina de Pelaema, em Goiás, está entre os poucos projetos fora da Ásia com produção relevante de terras raras pesadas. E aí na matéria vai dizendo, né, que o Alexandre Silveira quer fazer um Conselho Nacional de Política Mineral que será composto por 16 ministros de Estado. A principal função do órgão será analisar e autorizar qualquer operação envolvendo ativos considerados estratégicos para o país. Olha só, gente, essa história não está finalizada, não. Se você der uma olhada refinada nas matérias, você vai ver que tudo estaria para ser concretizado no terceiro trimestre. Acho que Caiado merece processo, de 2026, e aí já num período eleitoral também, né? Mas sujeitas essas transações, ou uma transação, ao controle das entidades aqui no nosso país, dos órgãos fiscalizadores, as agências reguladoras, enfim. Tem muita coisa para rolar aí. Então, isso aí pode criar mais um mote aí muito importante para a campanha do presidente Lula, né? E a gente espera que, de fato, essa história já seja sepultada logo de plano, que já amanhã a gente já tenha já declarações do presidente Lula, que, diga-se passagem, né, parece estar ligado na tomada 220. Estava na Espanha, depois da Espanha foi para a Alemanha, já está em Portugal, gente. O homem está virado no giraia mesmo. E tem que estar virado no giraia mesmo. Eu vi uma crítica meio sem pé nem cabeça, de um amigo querido até. Ah, por que o Lula não tá no Brasil? Tem que ir pro apoio internacional mesmo, gente. Tem que ir pro apoio internacional mesmo.
Tô ligado, Giovanni, eu vi isso aí, o título. É o que eu falei pra vocês, não é notícia, gente. Está com energia impressionante. Eu que acompanhei agora na Espanha o presidente Lula, José o que dia tava lá. inteiro lá, nos painéis, enfim. É impressionante como ele está com uma lucidez, ele guarda datas. E às vezes eu não lembro nem que eu comi no café da manhã, que eu tomei no café da manhã. O Lula lembra de data, com quem ele falou, o que ele articulou. Enfim, é um negócio impressionante, né? Isso é muito bom, isso mostra que ele está extremamente capacitado e com muita energia para essa eleição aí. Agora, ele tem que ter uma retaguarda, uma estrutura muito importante também, porque nós estamos lutando aí contra um esgotão internacional, né? Bom, isso também foi legal ele ter participado desse evento, que ele escutou muitos líderes do mundo inteiro falando do avanço da extrema-direita e de rede social. Isso pode ajudar com que a nossa luta para que o Lula venha mais para as redes sociais, ela avance, né? E para finalizar o nosso papo, gente, essa conversa aqui, ou esse fato, né? Esse troço aqui foi escandaloso, o soldado de Israel dando uma retada aqui na imagem de Jesus Cristo. Eu queria saber o seguinte, onde anda a sua Silas Malafaia? A revolta com o soldado de Israel que vandalizou a estátua de Jesus Cristo no Líbano. O engraçado, o dantesco no meio dessa história, é que o governo de Israel, o seu Benjamin Netanyahu, os líderes desse mundo cão lá de Israel, né? Eles disseram o seguinte, não, nós vamos mandar recuperar a estátua, vamos colocar a estátua de novo no lugar, vamos deixá-la zerem. Gente, olha só, eles estão bombardeando o Líbano inteiro. E aí o que acontece? Bombardeiam tudo, não, mas a estátua aí nós vamos deixar legalzinha para vocês, tá? Agora, esse ato desse soldado de Israel, isso não foi um ato isolado, não. É porque eles são doutrinados com esse tipo de percepção. Não se enganem os evangélicos no Brasil sobre o que pensam essas pessoas lá no Estado de Israel sobre Jesus. Jesus não é profeta para os judeus. Jesus é o mais um que veio no meio dessa história. E se você esticar muito papo com alguém que conheça bem a doutrina religiosa dos judeus, você vai ficar espantado com o que eles acham de Jesus Cristo. Portanto, esse soldado aí que deu uma retada na imagem de Jesus Cristo, ele não fez isso de uma forma isolada, não. Ele está representando exatamente como pensam aquelas figuras. Agora, é lamentável, além de ver isso aí, ver tanta gente desinformada no Brasil, sobretudo nesse mundo religioso, achando que Israel é a terra prometida. Terra prometida para quem, cara pálida? Tá aí a terra prometida, ó. Terra prometida é isso aqui, ó. É o que se pensa na sua essência. Não se engane, não, tá? É isso aqui. Mande seu comentário aqui no nosso portal, tá bom? Quero saber a sua opinião. Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!